Olá a todos, a todas e todes. Meu nome é Micheli Vogel e hoje eu vou apresentar o trabalho Mapa Conceitual sobre Bibliometria e Centometria a partir da produção nacional sobre o tema, produzido em coautoria com Bárbara Ribeiro e Júlia Paulo, aqui na Universidade Federal Fluminense. Bom, os estudos métricos da informação, os EMI, têm sido utilizados em diversas áreas do conhecimento, compreendendo os estudos da bibliometria e da cientometria. A bibliometria desenvolve-se no início do século XX para dar conta do estudo e da avaliação das atividades de produção e comunicação científica, estando associada à mensuração dos processos de produção, disseminação e uso da informação registrada. Já o desenvolvimento da cientometria remonta à antiga União Soviética e Europa Oriental, sendo sua popularidade intensificada com a publicação da revista Scientometric nos anos 70. Relaciona as atividades de ciência e tecnologia, podendo ser entendida como um conjunto de trabalhos consagrados à análise quantitativa da atividade de investigação científica e técnica. O Brasil, né, embora tenha uma considerável produção sobre o assunto, e a ciência da informação também conte com tesauros que mencionam os estudos métricos, ainda não é comum observar a discussão desses conceitos no nível da graduação em nosso país. E seu ensino revela ainda alguns desafios, especialmente do ponto de vista das definições e dos limites entre bibliometria, sintometria e outras métricas. Nesse sentido, nosso problema seria qual são as abordagens mais interessantes para lidar com essas duas áreas de estudos, dos estudos métricos da informação, especialmente quando o objetivo é ensiná-las na graduação e também na pós-graduação de ciência da informação. Nossa opção foi a construção de um mapa conceitual que servisse como instrumento de apoio em sala de aula para tais discussões, uma vez que se trata de uma ferramenta interessante de representação da informação, que oferece uma exibição ampla e fundamentada das relações entre os conceitos, e sua função é a de fixar um núcleo de conhecimento a fim de facilitar sua compreensão. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi elaborar um mapa conceitual sobre bibliometria e cientometria, relacionando seus conceitos, metodologias e ferramentas a partir do entendimento dos pesquisadores brasileiros, refletido em suas publicações. Os mapas conceituais figuram entre as ferramentas de organização do conhecimento, ao lado dos tesauros, taxonomias, classificações e ontologias. Eles são representações gráficas do conhecimento de um indivíduo ou grupo de indivíduos em um dado domínio, que tem por objetivo a representação de relações significativas entre conceitos na forma de proposições. Os mapas são uma alternativa interessante para a aprendizagem significativa e são utilizados para a exploração do que as pessoas já sabem, como roteiro de aprendizagem, preparação de trabalhos escritos e para extrair significados de textos e mídias, sejam científicos ou não. Esse modelo de representação foi desenvolvido por Joseph Novak no contexto da aprendizagem significativa de David Ausubel, que visava a identificação mais adequada de conteúdos para serem efetivamente assimilados por crianças, uma vez que, na opinião desse educador, as metodologias tradicionais como provas e questionários não seriam suficientes para validar a assimilação do conhecimento. Os mapas conceituais apresentam um sistema de conceitos entre os quais existem ou foram estabelecidas relações, assim formando um todo coerente. É por isso que se tornam um relevante subsídio, não só de aprendizagem, mas também metodológico, apoiando, por exemplo, o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. A aplicação de mapas conceituais pode auxiliar na análise de assunto e organização de conceitos, na organização de documentos hipertextuais e no esclarecimento de conceitos sobre uma determinada temática. E é nesta última perspectiva que esta pesquisa tem seu foco. Os passos de construção apontados na literatura sobre mapa conceitual deixam claro que existe uma necessidade de ordenar, arranjar e relacionar os conceitos que compõem o mapa. Considerando o fato desses instrumentos serem classificados como sistemas de organização do conhecimento, SOCs, compreende-se que eles podem se beneficiar do aporte teórico-metodológico da organização do conhecimento em sua construção, especialmente para pensar o arranjo e o relacionamento entre seus elementos. Neste trabalho, utilizamos primeiro a proposta das categorias fundamentais de Ranganathan, o PIMESH, e o Systematifier de Dauber. As 5 categorias fundamentais são
personalidade, P, matéria, M, energia, E, espaço, S, do inglês space, e tempo, T. A partir do PIMESH, é possível observar um conjunto de termos e, a partir das suas propriedades e da hipótese de classificação em vista, ordená-lo, alocando seus elementos em cada uma das 5 categorias. O Systematifier, criado por Dauber em 78, pode ser definido como um padrão recorrente que pode ser e tem sido aplicado a cada campo de assunto ativo existente. Ele apresenta 9 grupos, como vemos aqui. O primeiro grupo, fundamentos teóricos gerais, o segundo, objeto ou objetos, o terceiro, metodologia e tecnologia do campo, o quarto grupo, fenômenos especiais, o quinto e sexto grupo abrangem as formas especiais determinadas pelos tipos específicos de objetos ou metodologias. O grupo 7 refere-se a influências externas e relações estabelecidas com outras áreas. O oitavo, aplicações. E o nono, o ambiente. Este princípio pode ser utilizado para qualquer área de assunto e sua proposta se baseia na ideia de que um campo de conhecimento se caracteriza por um determinado objeto de estudo, métodos e técnicas de investigação para lidar com esse objeto. Diante disso, nós acreditamos que tanto as categorias fundamentais de Ranganatha como o princípio Systematifier podem ser bases interessantes para o arranjo e relação entre conceitos em um mapa conceitual. Os passos metodológicos, nós tivemos, claro, uma base de construção apoiada na literatura, especialmente em Rodrigues e Cervantes, como vocês veem do lado esquerdo, e o nosso corpus foi formado pelas palavras-chave coletadas em 524 artigos, numa pesquisa feita no Web of Science, que abrangeu artigos de 2010 a 2019, com essa expressão de busca. O levantamento foi feito em março de 2020, os resultados foram exportados para uma planilha Excel, e a partir de então separamos as palavras-chave do universo dos estudos métricos e descartamos outras que não eram desse universo, como, por exemplo, saúde, zootecnia, materiais, etc. E, para esse processo de descarte, nós nos baseamos nos textos, nas referências do Dicionário de Bibliometria de Spinac e no Tesouro Brasileiro de Ciência da Informação. Daí, nós conseguimos selecionar os termos, relacionar esses termos, e, por fim, nós passamos ao arranjo dos conceitos, estabelecimento dos links, construindo o mapa propriamente dito com a ferramenta CMap Tools. Os primeiros resultados se referem à ordenação de acordo com o PIMESH. Nós tivemos 52 termos no nosso corpus, e a primeira proposta foi distribuída nas 5 categorias fundamentais, ou melhor, em 3. Personalidade recebeu 18 termos, matéria 25, energia 9. Espaço e tempo não foram povoadas. E ficou claro para nós que, especialmente a categoria matéria, possibilitava outras opções de agrupamento. Foi aí que nós passamos para o Systematifier. Aí, nós conseguimos, de uma maneira mais equilibrada e também mais significativa, compreender os termos que estavam ali. Isso foi fundamental para que a gente pudesse estabelecer os links. Aí, nós conseguimos passar para a terceira etapa, que era o foco da nossa pesquisa, que era a elaboração do mapa em si, conforme a figura apresentada agora. Bom, algumas considerações dessa pesquisa. Nós observamos a ausência de determinadas expressões, termos típicos dos estudos métricos, nessas fontes previamente estabelecidas. Esse fato reforça a necessidade de uma ampliação das fontes agora, já que novos termos foram adicionados à literatura sobre as temáticas recentemente. E aí, se por um lado a Web of Science traz um conteúdo relevante, porém restrito, da produção nacional de ciência da informação, sobre os estudos métricos, por outro lado, ele é capaz de também fornecer palavras-chave que estão em consonância com estudos internacionais. Evidentemente, esse estudo não se esgota aqui, né, em termos de subsídio para o mapa, e queremos também consultar novas fontes e fontes mais atuais agora neste momento. Os textos que nos guiaram, eles têm, que são o dicionário e o tesouro, eles já também estão com alguns limites, estão datados, vamos dizer assim. Por exemplo, não refletem o índice H, os recursos do Google Acadêmico. O Tesouro Brasileiro também, ele está muito associado à ideia de inteligência competitiva, algo que nós não verificamos no corpus. Por outro lado, esse tesouro relacionava as temáticas à questão da comunicação científica, o que nós consideramos bastante elucidativo.
A base metodológica da organização do conhecimento, propriamente dito o PMESH e o Systematifier, foram fundamentais para compreender os agrupamentos de termos relacionados aos estudos métricos. E percebe-se, então, a força dessa proposta que transcende a organização do conhecimento, né, servindo para a organização de outras áreas do saber. As instruções para a criação de mapas se voltam principalmente a etapas operacionais, que são muito estruturantes, mas deixam em aberto a questão do suporte teórico-metodológico. Então, nesse sentido, esses aportes da OC são fundamentais. Por fim, a sexta etapa de elaboração dos mapas, que é a revisão, não foi feita ainda, nós ainda vamos levar esse mapa para uma sala de aula, vamos testar. Então, após esse teste e após também comentários da comunidade, nós acreditamos que o mapa possa ter uma versão mais robusta. Essas foram as referências que utilizamos na apresentação. Nós agradecemos ao CNPq, porque tivemos uma oportunidade de complementar esse estudo com bolsas PIBIC, PIBIC Ensino Médio, aos colegas do grupo de pesquisa EOCI, pelas discussões, especialmente sobre o Systematifier. Um agradecimento especial à professora Linair Maria Campos, aqui da UF, pelas explicações sobre o uso do CIMAP Tools. Agradecemos também a organização do evento e a todos que estão assistindo. E aqui estão os nossos contatos. Muito obrigada.